Boa noite com Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Uma alegria muito grande, irmãos, estar gravando este áudio, que eu creio no nome de Jesus Cristo que pessoas serão alcançadas através desta palavra, através desta mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Irmãos, eu quero abrir as escrituras aqui, no livro de Lucas, no capítulo 7, do verso 1 em diante, Lucas, capítulo 7, no verso 1 em diante. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e um servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes ancião dos judeus, rogando-lhe que viesse a curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou na sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto de casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. E dize, porém, uma palavra, e o meu servo, o meu criado, sarará. Porque também sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e o meu servo faz isto e ele faz. Ouvindo Jesus, maravilhou-se dele, e voltando-se, dizendo a multidão, seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. Vamos a uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós estamos, ó Deus, felizes, contentes, porque mais uma vez o Senhor preparou de nós estar falando da Tua Palavra. Sabemos, Senhor, que a Tua Palavra é a nossa bússola, a Tua Palavra ela nos guia e nos exorta, Senhor. Peço a Ti, Senhor, que as pessoas elas sejam alcançadas através desta mensagem, que pessoas venham a ser libertas, Pai, que a Tua Palavra entre nos corações, que ela vá, Pai, de encontro com as necessidades de cada um, Pai. Nos ajude, Pai, nos instrua, Pai, mais uma vez através desta mensagem, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Mais uma vez estou aqui na minha casa, sou evangelista de Renan, da cidade de Criciúma, Santa Catarina, E meu pastor Juarez Mazuco, aqui de Criciúma também. Então, irmãos, nós notamos nos capítulos que acabamos de ler, vimos aqui um ato muito lindo de fé, irmãos. Vimos ali um centurião, o desespero de um homem para com o seu servo. Vimos ali um ato de carinho também, Este homem, pelo que a Bíblia aqui nos está mostrando, este homem ele tinha muito apreço pelo seu servo. Tinha carinho, Era um homem preocupado com as pessoas, E este homem ouviu falar de Jesus Cristo. Ouviu falar das maravilhas que nosso Jesus Cristo fazia, das pregações do nosso Senhor Jesus Cristo nas sinagogas, como
a gente sabe, Jesus Cristo fazia os cegos enxergarem, os mudos falar, né? Os coxos levantar. E ele cria nessas coisas que ele ouvia. Então ele teve ali a sua oportunidade de ter um encontro com Jesus Cristo, né? Muitas vezes nós estamos desesperados, irmãos. E muitas vezes não temos aonde recorrer. As pessoas muitas vezes não têm onde recorrer, né? Acontece alguma coisa ruim com as pessoas, elas lembram de Jesus Cristo só quando estão numa situação ruim. Não estou querendo falar aqui do centurião, não sei se ele tinha essa visão como nós temos aqui, mas muitas das pessoas muitas vezes procuram a Jesus Cristo quando estão no momento crítico, no momento de desespero, no momento de angústia. Talvez quando alguém está doente, talvez quando alguém está numa situação, numa cama deitado, semelhante à situação daquele servo do centurião. E vimos ali que este homem ele teve fé, apesar das circunstâncias, ele teve a fé, né? E como vimos aqui, ele teve Jesus Cristo ele ficou abismado com tanta fé daquele homem, né? E isto, irmãos, reflete para nós temos que ter esta mesma fé. Aquele homem creu que Jesus Cristo curaria o seu servo apenas com uma palavra, e o seu servo seria curado. Irmãos, tem casos que muitas vezes depende de cada um, vai do trabalhar de Deus. Muitas pessoas às vezes são curadas com apenas uma palavra, pessoas muitas vezes são curadas, né, algum tempo depois, né? Mas se Deus falou que você seria curado, você está curado. Irmão Branham, naquele tempo, muitas pessoas muitas vezes não eram curadas na hora. Teve relatos ali, teve histórias que o profeta falava que teve pessoas que foram curadas um ano depois, mas não deixaram de ser curadas. Talvez Deus sabe o tempo certo, né? O apóstolo Paulo, irmãos, nós sabemos que o apóstolo Paulo ele tinha um espinho na carne, né? A Bíblia diz que ele não enxergava direito do olho quando ele teve aquele encontro com Jesus Cristo em Damasco. Ele ficou com sequelas daquilo. Deus não libertou ele totalmente, né? E muitas vezes o apóstolo Paulo ele questionava a sua situação com Deus. Ele questionava, Senhor, né? Muitas vezes as pessoas questionam a sua situação, talvez essa enfermidade que ainda não foi embora, talvez esse problema não só de enfermidade aqui falando, mas também de outros problemas no casamento, nos filhos. Muitas vezes a coisa não acontece do jeito que a gente quer, ou talvez é a vontade permissiva de Deus, né? Como o apóstolo Paulo, ele questionava Deus, mas talvez será que aquilo não era a permissão de Deus? Será que talvez Paulo ele não tinha que estar enfermo daquela forma? Muitas vezes nós temos um espinho na carne. Muitas vezes Deus ele pode até nos curar. Ele pode curar, ele pode ouvir a tua oração, mas ele te coloca outra. Ele te coloca outra porque você tem que ter aquela enfermidade. Não estou querendo dizer que você tem que ter uma enfermidade para que você venha ter um encontro maior com Deus, um posicionamento maior com Deus, né, irmãos? Mas quando Paulo muitas vezes ele questionava a Deus, vinha Jesus Cristo e falava: Paulo, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E isso tranquilizava Paulo. Paulo se encontrava na condição dele. Paulo sabia dos seus feitos no passado, né? E Paulo muitas vezes ele se entristecia, mas ele se conformava com a sua situação, sabendo que aquilo era a permissão de Deus. E tem coisas, irmãos, como a Bíblia fala aqui, que são instantâneas, né? Vimos ali agora ali sobre o centurião e seu servo, né? Teve ali a sua cura instantânea, né? Tem coisas que é para na hora, talvez coisas que são depois, talvez a libertação do teu filho que estava nas drogas jogado, né? A gente sabe que essas situações são criteriosas, são situações difíceis, né? Mas continue orando, continue posicionado. Deus ele está olhando por você. Deus ele está vendo a tua oração. Deus ele está vendo a tua